Olá pessoal, olha nós aqui de novo, mais um episódio do Tem Nexo, o podcast da Nexo Agro. Hoje a gente está com dois convidados aqui, duas pessoas ilustres que vão se apresentar e o tema basicamente vai ser discutir sobre fatores que afetam os resultados de experimentos. Sejam eles experimentos a campo, sejam eles experimentos para avaliação e até mesmo os experimentos controlados. Então eu vou dar a palavra aos nossos convidados. Rafael Neme, seja bem-vindo. Minha querida Luciana Sequito, também seja bem-vinda. Queria começar com você, Rafael. Se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco da sua trajetória, o que te trouxe até aqui, do seu trabalho na Bita. Fique à vontade para se apresentar. Tá certo. Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Rafael Neme, né? Sou zootecnista. Fiquei muito tempo na universidade trabalhando com a parte de pesquisa, na pós-graduação, mestrado e doutorado. E foi quando eu tive a oportunidade de me envolver já dentro da universidade com a indústria de aditivos, nutrição animal, né? E começar a entender esse universo gigantesco que é a produção de alimentos. E acabando o doutorado, eu fui para o mercado trabalhar nessas empresas de nutrição, saúde animal e aditivos e conduzir aí alguns projetos nesse segmento. Para o pessoal que está nos assistindo, né, está vendo, lembrando que eu e o Rafael tivemos a oportunidade, né, de trabalhar juntos lá na Fibro. Isso. E depois aí seguimos nossos caminhos, mas aí o Rafael tem uma grande experiência aí na indústria de saúde e nutrição animal. E isso foi muito interessante, Fábio, porque apesar do meu doutorado ter focado nutrição de monogástricos, né, quando eu fui para o mercado, eu comecei a trabalhar com aditivos de diferentes propostas. Uhum. Parte veterinária, biológicos, nutrição, para a saúde intestinal. Então, a minha carreira, né, em 20 anos que eu fiquei no mercado, antes de voltar para a pesquisa especificamente, que é o que eu faço hoje na Bita, eu tive acesso a diferentes universos, né? De como analisar, como entender a proposta de cada produto, de cada proposta, de cada tecnologia. Então, hoje eu trabalho especificamente num centro de pesquisa, né? A gente conduz projetos... Qual é o nome mesmo do centro de pesquisa? Bita. Bita. Busca Inteligente em Tecnologia Animal. Tem um nome bonito. Então. É uma empresa focada né, em avicultura. Né, já trabalhamos com suínos, mas hoje o nosso foco total é em aves, frango de corte e poedeiras comerciais, ajudando a obter respostas para as diferentes tecnologias que aí surgem e que existem já no nosso mercado. E não só novas, né? Validar tecnologias antigas, porque existe uma dinâmica muito grande no mercado, talvez a gente fale disso, sim, né? E esse é o meu momento, então. A Bita fica em Ribeirão Preto, certo? Isso, nosso escritório fica em Ribeirão Preto e o centro experimental, a propriedade fica em Guatapará, um município ao lado. Ao lado, maravilha. A gente vai falar bastante sobre o trabalho na Bita, sobre a questão dos centros de pesquisa no Brasil, como que eles estão, como estão evoluindo e principalmente sobre os estudos controlados, né, que são realizados nesses centros. Perfeito. Dona Luciana, queria que você se apresentasse um pouco aqui para o nosso pessoal que está assistindo. Obrigada, Fábio. Olá a todos. Bom, eu sou formada em Medicina Veterinária pela Unesp Botucatu em 2002. Me formei... a minha graduação foi principalmente voltada para gado de leite, que foi uma paixão. Eu sou urbana, não tenho nenhum histórico da família de ser produtor rural ou relacionado. Minha trajetória não é linear. Porém, depois que eu me formei, eu trabalhei 11 anos no meio corporativo, né? Trabalhei em multinacionais de saúde e nutrição animal, focando a parte de gerência de produto, então desde assuntos regulatórios, marketing, o próprio produto dentro das organizações. E fiz uma pausa para cuidar das minhas duas filhas durante 5 anos, que foi uma experiência muito enriquecedora também. E depois, para retornar ao mercado de trabalho, eu decidi fazer o mestrado, que era sempre algo que eu senti vontade de fazer, e aprender e desenvolver novas habilidades técnicas, né? Então, eu fiz o mestrado, foi um estudo epidemiológico voltado à mastite, né? Análise de dados de resultados microbiológicos de animais com mastite. E, ao final do mestrado, então, eu comecei a trabalhar... Como que você veio cair de falar de ruminante, mastite, em trabalhar com
avicultura? O que aconteceu? Bom, nos 11 anos que eu trabalhei na corporação, nos últimos 8 que eu trabalhei numa empresa de nutrição animal, eu tinha um foco em aves, suínos, bovinos e pet. E eu estou aqui hoje porque tenho o prazer, né, de estar trabalhando com você desde setembro de 2023 para dar o suporte técnico no desenvolvimento do negócio, mais especificamente do Nexo Agro, e hoje nós estamos aqui debatendo a questão de avicultura. Então, eu caí mais ou menos de paraquedas, mas é algo que me estimula e é uma área que eu também gosto, né? E acho que podemos contribuir bastante. Maravilha. Bom, aqui a primeira regra do nosso podcast é que não tem regra. Então, vocês fiquem à vontade, é um bate-papo, é uma conversa. Se concordou, discordou, fiquem à vontade para trazer. O objetivo é levar informação de qualidade, é levar informação para o nosso público, para o pessoal que nos assiste, de uma forma descontraída, simples e direta. Tá ok? Começando nesse bate-papo de uma forma simples e direta, eu já lanço a pergunta aqui na mesa para vocês dois. Aí vocês escolhem quem vai ser o primeiro a responder. A pergunta é: por que é tão importante ter experimento, estudo? Por que as empresas precisam fazer tanto estudo de campo, tanto teste controlado nessa indústria da avicultura? Bom, acho que um primeiro ponto que é direto e reto é uma exigência do Ministério da Agricultura, baseado nas legislações e instruções normativas, né? Então, é importante você conhecer e desenvolver a tecnologia com base em dados de estudos feitos aqui no Brasil. Então, isso já é um ponto que é direto e reto. Eu acredito que outro ponto é que hoje nós temos que ofertar tecnologias, produtos, né, serviços para o mercado de produção animal que estejam embasados em análises estatísticas e bons experimentos, né? Em que um experimento ele tem o objetivo de testar uma hipótese usando ferramenta matemática para ter realmente tirar parte do achismo ou, né, de uma intuição. Então, eu acho que hoje é muito importante até para você diferenciar o produto e facilitar a vida dos produtores, dos técnicos, de terem informações úteis para avaliar um produto, se ele vai ser recomendado ou não. Rafael? Além dessa questão levantada pela Luciana, existe também uma regra muito clara dentro da pesquisa, né? Quando você tem um conceito estabelecido, a primeira coisa que deve ser feita é procurar se existe já informação sobre aquele tema. Uma revisão de literatura para entender o que já foi feito e o que não foi feito. E, tendo informações, você pode montar um modelo para validar novamente na atualidade, né? Com animais genéticas novas que estão sempre, né? O melhoramento genético animal sempre está oferecendo animais com mais potencial de crescimento. Então, a biologia é muito dinâmica. Então, a pesquisa, ela é necessária porque se você fizer uma revisão de literatura hoje sobre o que melhora o sistema imunológico, pode ser dos humanos, das aves, você vai achar muita coisa sobre vitaminas. A vitamina C, a vitamina E, e todas elas têm um papel no sistema imunológico. Mas literatura é uma coisa. Quando você vai para a prática, e aí trazendo para a avicultura, será que aqueles níveis de tantos materiais, de tantos estudos do passado, de vitaminas, que melhoram significativamente o sistema imunológico da ave, será que hoje eles responderiam? Então, assim, existem informações que precisam ser validadas constantemente em função de inúmeras mudanças, seja ambientais. Então, dentro de um sistema de criação hoje em dia, nós temos mais controle sobre o ambiente. A genética, eu já comentei, ela também ela muda, né? A cada década a gente tem materiais novos genéticos aí para produzir. Então, assim, a validação constante de conceitos, ela é quase que obrigatória quando se fala em biologia, né? Então, realmente é uma necessidade. E fora, lógico, a questão de novas tecnologias que precisam ser validadas dentro do ponto de vista regulatório, como a Luciana falou, e do ponto de vista de retorno financeiro, né? Às vezes, uma validação, ela é significativa para uma melhoria de desempenho,
né? E também tem que ser analisado por um retorno financeiro de um conceito novo. Então, a validação ela é muito importante. São as pesquisas, as experimentações. Sim, pode falar. Gostaria de acrescentar. Acho que uma coisa bem simples também. A gente faz experimentos para saber se o produto funciona ou não. E se vai entregar os resultados que a gente espera para, no final, avaliar o custo e estar alinhado com o que o Rafael falou da questão do custo-benefício, né? Pegando o gancho se o produto funciona ou não funciona, né? Acho que talvez esse é um motivo importante para que os clientes, olhando da perspectiva da indústria, de utilizar determinada tecnologia ou não. A pergunta que eu faço para vocês, né? E aí talvez o Rafael pode responder, porque está envolvido diretamente com um centro de pesquisa, a qualidade da pesquisa brasileira ou dos estudos, ela realmente tem avançado, progredido, principalmente na avicultura? Porque, assim, sabemos que tem estudos, né? Como você enxerga esse segmento, sendo que você hoje está atuando especificamente nessa área, né? Então, acredito que você, lá no Bita, faça vários trabalhos e para vários clientes e para várias tecnologias. Então, o entendimento das boas práticas clínicas, como isso tem sido trabalhado e como ele tem evoluído no mercado? Sim. Não, eu entendo que o Brasil, tanto, né, do ponto de vista de produtivo, né, em avicultura, nós temos liderança global, né, em exportação de frangos, nós temos uma liderança global em nível de produção, né, qualidade de produção, e a pesquisa faz parte disso, né? A pesquisa brasileira em avicultura, ela vem avançando e melhorando muito nas últimas décadas. As nossas universidades, que foram muito importantes, né, e são importantes na formação de profissionais e elaboração, execução de pesquisas, e ultimamente, na última década, os centros de pesquisas particulares. Eu acho que o Brasil tem qualidade de pesquisa, só que sempre com uma ressalva. O ambiente, o desafio, né, ele está sempre em constante atualização. A gente tem que estar estudando, sejam as legislações novas, os produtos novos, a gente tem que sempre estar atento ao que pode melhorar, o que a gente precisa fazer dentro de um ambiente de pesquisa para conseguir coletar o diferencial, a diferença mínima significativa entre a adição de um produto ou de níveis de algum nutriente que a gente queira estudar. Então, assim, tem muita qualidade, só que é uma melhoria contínua, né? A gente não pode deixar de estudar e nos atualizarmos com o que está acontecendo em todo o ambiente, seja no nível de qualidade de matérias-primas, né? Como eu já falei há pouco, a ambiência das instalações e qualidade de mão de obra, né? Fazer pesquisa envolve seriamente capacitação de profissionais, de pessoas dedicadas à realização de pesquisa, de conduzir, né, executar a ciência, né? Então, acho que treinamento de pessoas é uma parte fundamental também para continuar esse processo de melhoria. Mas sim, sendo direto, eu acho que o Brasil tem um grande potencial e é um dos líderes em desenvolvimento de pesquisa em avicultura no mundo. Depois eu quero voltar nesse ponto das pessoas na pesquisa, né? Okay. Acho que a gente estava no offline, a gente estava discutindo, eu quero voltar nessa parte. O que você pensa a respeito disso? Bom, em relação a publicações e realizações de experimentos, a gente vê que no mundo, em diversas áreas, houve um aumento exponencial em publicações, em trabalhos, em todos, né, os periódicos. Nós vimos dados recentes, né, até apresentado pelo Ricardo Halber, que até 2017 um determinado assunto tinha 6.000 publicações, lá entre 2020 e 2023 estava em 30.000 para um determinado assunto. Então, eu acho que teve um crescimento exponencial. E com isso a gente tem experimentos bons, artigos... experimentos bons, ruins, péssimos. Exato. Porque tem diversos tipos de periódicos, uns que talvez sejam mais exigentes, outros menos, não querendo falar da qualidade da avaliação, mas focos diferentes, né?
para tornar acessível até à população diversos experimentos, para você não ter que pagar, por exemplo, que é o que eles falam de Open Access. Mas voltando à qualidade, eu acho sim também que no Brasil há diversas instituições muito competentes, sim, assim como no mundo, mas há os experimentos que realmente, quando você pega para ver o artigo científico, ele tem uma estrutura. Todo mundo pode escrever, né, e submeter e ser aprovado, mas nem todos, vamos falar assim, bem escrito no sentido de delineamento, a definição de hipóteses, objetivos, análise estatística robustas. E isso dá trabalho, isso é complicado, mas é essencial para a qualidade da informação técnica para a área acadêmica e para as indústrias também de produção animal. Maravilha. Eu queria pegar um gancho de vocês dois pontos aqui. O primeiro ponto é essa discussão sobre essa produção, né, massiva. Assim, massiva, exponencial, quando você olha de determinados... Obviamente, tem determinados temas que estão mais em evidência, principalmente na avicultura, quando você busca questão de AGP-Free e AGP-Free e outras... outras alternativas e soluções dentro desse segmento. Vocês percebem que, na minha época, né, quando eu me formei lá, 30 anos atrás, você tinha grandes centros produtores de conteúdo científico, sei lá, Estados Unidos, Europa e tal. Vocês percebem que houve uma descentralização desses centros? Por exemplo, mercados ou países que até então não apareciam, agora tem uma produção mais relevante, digo principalmente Brasil, mercados asiáticos como China, até própria Coreia, Índia. Vocês percebem que isso, esses países, esses centros têm tomado não só a participação, a produção de conteúdo, mas conteúdo de qualidade? Eu vejo, Fábio, realmente que, analisando as revistas científicas, né, as globais, as mais famosas da área de avicultura, realmente, a gente vê muita publicação asiática, a China liderando, né, a quantidade de publicações aí científicas. O leste europeu também, a gente vê países que são produtores de frango de corte e produzindo ciência e publicando também. Então, assim, eu percebi, sim, nesses últimos décadas aí, você pode colocar mais de uma década, né, a entrada desses países, e o Brasil, inclusive, nesse ambiente de publicação científica, né, global. Não diria que os líderes, Europa e Estados Unidos, que foram os pioneiros, perderam a velocidade, não, mas eu acho que está mais difundido no mundo a ciência. E aí eu gostaria de pegar um gancho da Luciana sobre a questão dos delineamentos, né, da qualidade dos delineamentos, né? Realmente, então, com esse número muito maior de publicação que a gente encontra hoje, mundo afora, existem sim delineamentos que não são tão completos, né? Que, ou seja, pelo número de repetições ou número de animais que foram amostrados. Então, você percebe sim que mesmo em revistas científicas consideradas, né, nível AAA, né, passam algumas publicações que talvez pudessem ser mais robustas. Mas aí são os critérios das revistas, né, dos avaliadores, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas, então, é necessário, sim, passar uma peneira também, né, nas publicações, mesmo nesse ambiente de revistas científicas internacionais, que tem um volume muito maior de publicação e tem publicações que são um pouco, na minha opinião, estão um pouco abaixo do critério, né, científico. E acho que um ponto importante é o acesso a esses artigos científicos, que hoje, comparando a nossa época, hoje o acesso é muito mais rápido. Você tem um computador, você digita as palavras-chave de um determinado assunto, vai aparecer todos os artigos científicos relacionados a esse assunto. E você tem que ter um escrutínio, um critério para avaliar qual artigo científico, quais são realmente bem escritos, que tem a questão do delineamento, né, que acho que é um ponto bem importante. Então, hoje, o acesso à informação é muito fácil e é uma informação muito, né, massiva, que a gente tem falado. Então, saber separar
uma pesquisa, né, pesquisa com qualidade e confiar nos resultados é importantíssimo para a área técnica e para os produtores de pesquisas que tem lá. Hoje, né, o pessoal fala assim, tem valor significativo? Tem o valor P lá? Então, tá ótimo. Não, não é só isso que conta, né? Você tem toda a condução do experimento. Né? A gente não busca valor P e deu significativo e muito menos resultados numéricos que devem ser, né, totalmente ignorados. Eu queria ir nesse caminho e fazer uma pergunta para vocês, mas eu vou fazer isso dentro do nosso quadro. Aqui, meus queridos, a gente tem um quadro que ele chama Tem Nexo ou Não? Então, eu vou fazer uma afirmação, algumas afirmações, e aí vocês vão me dizer se tem nexo ou não. Né? É uma brincadeira que a gente faz com o nome do nosso próprio programa. A primeira afirmação é o seguinte... A avaliação estatística, a análise estatística, ela, independente do modelo estatístico que a gente utiliza, o importante é ter uma análise estatística e uma análise estatística valida o resultado de um experimento. Tem nexo. Tem nexo desde que o delineamento tenha sido bem discutido e bem, né, definido previamente à experimentação. Aí tem nexo. Para mim tem nexo, porque um experimento ele é baseado em perguntas que você quer responder e você vai relacionados a hipóteses daquele produto, daquele mecanismo, e você vai validar com ferramentas matemáticas que é a análise estatística. Então, com certeza, tem que ter uma análise estatística para corroborar os resultados e não simplesmente ver um número que aumentou de 100 para 150 gramas, sei lá o quê. Vou colocar um foguinho aí, mais uma afirmação. Qualquer tipo de modelo de análise estatística é cabível para os experimentos? Eu acho que não. A análise estatística deve ser definida em função de cada experimento, de cada delineamento que foi discutido, né? Então, existem modelos apropriados para cada delineamento experimental. Então, isso precisa ser validado, também discutido antes de começar uma experimentação. Não tem nexo, não é qualquer modelo que vai estar dentro de um delineamento e de algum programa estatístico. Tem que ser bem estudado o delineamento experimental, que considera análise estatística, modelo, blocos, repetições. Afirmação, desculpa. Delineamento é o coração do trabalho científico? Ou do experimento? Eu diria que sim. Ele é importantíssimo para validar a hipótese que você levantou, né? Então, esse delineamento, se ele não for bem definido, você pode ter a resposta pode não vir, né? Esse é o ponto. Tem nexo, mas não é somente isso que vai ser importante. Mas com que certeza mais é importante? Tem que ter. Bom, para mim, assim, o planejamento das tarefas, das atividades, a execução, né? Um experimento, ele é complexo, né? Independente do tempo que ele dure. Você tem que coletar dados, então você faz um delineamento, você aloja os animais, faz bem pensado e depois a execução tem que ser muito bem feita e a coleta de dados também. Então, é um complexo, né? Uma pesquisa é complexa para realmente ser bem feita. E isso tudo vai culminar na análise estatística que você está fazendo, porque ela vai ser o reflexo do delineamento, da coleta de dados, da condução do experimento, para chegar numa análise estatística que, sendo bem feita, você está aí cobrindo 90% para ter bons resultados, né? Vamos falar assim. E exatamente, assim, qual é o objetivo, né, principal, qual é a grande missão na execução, na elaboração de delineamento e na execução de uma pesquisa? É fazer tudo o possível e o impossível para que a única variável seja, né, o teste, o objetivo do teste. Seja um produto, né, ou seja qual for o produto. Vamos falar em produtos que fica mais fácil de visualizar, né? A única variável que tem que ser é o produto sendo testado. Então, tudo que a Luciana falou de o ambiente, a qualidade das aves, o treinamento, a mão de obra do pessoal, qualidade da água para todas as aves,
tudo isso importa, né? Tudo isso tem que ter o mesmo padrão para que só o produto seja o diferencial para a gente ver se vale, se teve resposta ou não. Então, é um trabalho minucioso, muito minucioso e exige muita atenção e dedicação. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando com a nossa equipe, eu costumo brincar falando assim, a gente tem que acreditar assim, no impossível aqui dentro, que pode ser um fator de risco, né? Tem que acreditar que tudo pode ser um fator de risco. Então, todo detalhe tem que ser ajustado, tem que ficar corrigindo, seja, como eu falei, né, a qualidade da água, o fluxo de água, a qualidade da matéria-prima que a gente está usando para produzir as rações. A gente tem que usar o mesmo lote para produzir ração para todos os tratamentos. Então, são tantos detalhes que faz com que a desenvolvimento de pesquisa seja uma responsabilidade muito grande para quem faz, né? E para a obtenção das respostas que são super importantes para o mercado, né, Fábio? Para produzir mais, com menos custo, ter alimento mais barato, né? Então, Queria aproveitar esse ponto que você colocou, fazer duas perguntas para ti. A primeira pergunta, eu volto àquele ponto lá que eu comentei das pessoas, né? Toda vez que você começa um experimento dentro do lado do Bita, como que é o trabalho com a equipe? Porque imagino que é uma rotina. Então, perdão da palavra, é uma indústria de produzir conteúdo científico ali, né? Como que você faz com que consiga ter um envolvimento daquelas pessoas que estão ali para a produção, para garantir uma produção de qualidade, um trabalho de qualidade e principalmente que elas entendam o que a responsabilidade de cada um deles lá dentro. Depois, a outra pergunta vai no sentido, se tem toda essa preocupação, nós temos toda essa preocupação com um trabalho científico controlado, como que isso, a gente transfere isso para as avaliações de campo feito nas indústrias, que todo mundo busca fazer, todo mundo quer fazer avaliação de campo. Então, o entendimento entre essa produção, será que a gente tem esse mesmo cuidado quando a gente busca fazer os trabalhos de campo ou as avaliações de campo, que na avicultura é algo bastante comum? São duas perguntas longas, mas faz a primeira pergunta, depois eu respondo, eu faço novamente a segunda. Eu vou responder a primeira, sobre como trabalhar com as pessoas, né, dentro do centro de pesquisa. Muita conversa. A gente tem que explicar sempre todos os detalhes e lógico que por projeto, né, cada projeto tem um objetivo. Então, a cada projeto novo, a equipe tem que estar ciente do que está em jogo ali, né? Ou seja, não precisa de saber de detalhes que são por contratos sigilosos, não é esse o caminho, é o do operacional que você comentou, era aquela rotina. Então, o que é importante para aquele experimento, qual que é o tipo de dado que a gente vai coletar e o que influencia naquele dado, seja no ganho de peso, seja na mortalidade ou no parâmetro imunológico que nós vamos coletar, né, sangue ou amostras para analisar marcadores bioquímicos. Então, dependendo do projeto, a gente tem que conversar muito com a equipe e mostrar tudo que pode ser um fator externo não desejável, né? Fator externo. Então, Fábio, a conversa diária, ela é necessária. Então, assim, a presença de profissionais no dia a dia dos capacitados e com familiaridade com o ambiente de pesquisa, ela é obrigatória para uma empresa nessa área, porque realmente são muitos detalhes. E, obviamente, as pessoas que não estudaram, que não foram tão a fundo, elas não vão enxergar. Pode ser uma coisa super simples do dia a dia, mas que pode influenciar, de alguma forma, em alguma variável lá que você vai coletar. Pode ser um marcador bioquímico que ninguém enxergou, ninguém está vendo o que está acontecendo. Mas, assim, pode ser que aquela variável, vamos supor... É difícil disso acontecer, mas águas com diferentes qualidades dentro de uma mesma centro de pesquisa. É difícil, mas estou sendo bem, né, extremista aqui. Mas a água, a água pode influenciar. Então, a água tem que ser a mesma para todo mundo. A água tem que chegar na mesma temperatura para todo mundo. Dentro do ambiente, é um ambiente só. Então, voltando para concluir, muita conversa e muita atenção aos detalhes
para poder treinar e capacitar essa equipe que a cada dia vai... E o mais legal, que com o tempo eles começam a enxergar coisas que o cientista não enxerga. E isso é o legal, né, do trabalho em equipe, com visões diferentes, experiências diferentes e até, diria, estudo, né, nível de estudos diferentes, né, nível de acesso à informação. Então, quando a equipe está rodando legal, eles começam a enxergar coisas do dia a dia que talvez o cientista não enxergaria. Isso é bom. E na parte do campo, quando você vai para o campo, como você enxerga isso? Porque muitas vezes, muitas decisões são tomadas em cima de avaliações de campo. E você já passou por isso, eu já passei por isso. Como que a sua experiência, quais são os principais gargalos quando dessas análises? O principal deles, eu continuo falando de pessoas, né? Dentro de uma agroindústria que quer validar um conceito, e é compreensível, né, que as empresas queiram validar conceitos. Mas o ponto-chave e o começo de tudo, realmente existem pessoas capacitadas e focadas em conduzir pesquisa dentro de uma agroindústria? Essa é a função dele ou é mais uma função desse profissional? Se for mais uma função, ele cuidar da pesquisa, se corre um risco muito grande. Porque, como eu acabei de dizer, a atenção no detalhe é importante no ambiente de desenvolvimento de experimentos e coleta de dados. Então, a agroindústria, lógico que ela pode buscar por validação de modelos, né, de produtos, conceitos, mas como ela tem um volume muito grande de produção e objetivos, né, o objetivo... O principal objetivo, né, é a produção em si, Sim. E não a geração de pesquisa. Exato. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque algum fator externo pode estar atrapalhando e essa conclusão, ela pode prejudicar essa empresa, seja qual for ela. Se o produto foi bom, se a tecnologia foi bom, mas a qualidade do material coletado é duvidosa, né, a própria indústria pode investir em algo que ela não deveria. Ou o contrário, se o resultado não foi bom porque a fábrica de ração tem um misturador de 2.000 quilos, 4.000 quilos, e fez uma batida experimental com o produto para validar a campo, será que misturou direito? Será que a parcela do produto que foi para a granja era a parcela que tinha esse produto misturado na concentração certa? Então, assim, como o volume é muito grande da indústria, a chance de erros acontecerem ela é maior. Então, por isso que eu acho, né, que é possível fazer validação a campo? Mas tem que ter gente dedicada analisando todas as etapas do processo de produção de alimento, distribuição dos animais, seleção das granjas, né, identificação do que pode ser um fator externo. Agora, eu tenho minha opinião muito clara sobre validação a campo, Fábio. Luciana, eu acho que validação a campo, ok, faz parte do processo, mas primeiro, eu acho que você tem que ver o que foi publicado num ambiente controlado. Então, depois que você tem material com boas publicações em ambientes controlados, em centros de pesquisa, universidades, que mostra que aquela tecnologia, aquele conceito, sim, ele entrega uma melhoria, seja para qual, né, variável for, aí, né, então eu tenho um conceito aqui validado. Quero ver como isso se comporta no meu ambiente. Tudo bem, mas mesmo assim, com muito cuidado, com muito critério, para não ninguém se frustrar, né? Quer dizer, assim, não se basear só em testes a campo, né? Exatamente. Então, mais uma vez, a importância da parte experimental, que apesar de ser um ambiente controlado, também é passível e acontecem os erros, né? Exato. O que a gente tem que fazer é minimizar os erros na parte experimental, né? E gerar os dados que vão basear os estudos a campo, que já é outro ambiente, mas é a realidade do cliente. Então, também tem a sua importância, né? Eu queria ir para um caminho aqui. Vocês já escreveram trabalhos? Artigos científicos. Artigos científicos, certo? Finalizando o meu ainda. Isso. Vocês já leram? Muito. Por que é tão chato o artigo científico? Por que ele é um negócio, assim, difícil de ler?
Você acha chato? Essa é a minha pergunta. Eu vou então, na minha experiência. Eu vou mudar a pergunta para vocês. Talvez eu não seja um bom exemplo da literatura de um grande leitor de trabalhos científicos. A pergunta vai ser assim: vocês acham que a grande maioria dos profissionais que estão aí no mercado tem a capacidade de ler essa infinidade de trabalhos técnicos que são produzidos e, melhor ainda, tem o discernimento de separar o que é bom, o que é ruim em termos de delineamento, estatística? Bom, eu vou responder a minha trajetória. Luciana antes do mestrado, Luciana depois do mestrado, né? Então, antes do mestrado eu tinha dificuldade em entender. Introdução tranquilo, gostoso de ler, entra a parte de materiais e métodos, análises estatísticas, eu sentia muita dificuldade, assim, para ter um olhar crítico. Você lê, você pode entender o que você está lendo, mas ter um olhar crítico é muito difícil. Então, eu às vezes ia para a discussão e pulava para a conclusão, e eu acredito que sem um estudo ou do mestrado, ou de uma iniciação científica, ou até de um estudo, a própria pessoa autodidata, é difícil, e as pessoas vão ou para o resumo e a conclusão, né? Eu acho que eu fazia isso, e hoje eu vejo que é um pouco limitado nesse sentido. Vou olhar para a câmera assim, você que está aí assistindo... Faça a sua reflexão. Quantas vezes você leu um trabalho científico, um artigo científico em que você só leu o abstract e foi direto na conclusão? Para refletir. Isso. Depois do mestrado, estudando, lendo, né, lendo muito, eu tenho uma facilidade maior, um olhar um pouco mais crítico, né? Sou mestre em produção animal, mas é preciso uma prática, um estudo para entender. Então, só o resumo, só a conclusão, não é muito, né, indicativo de uma boa avaliação do artigo científico. Lógico, você pode ver a qualidade dos autores do experimento, né, o grupo, o país, o próprio periódico. Isso são já indicativos de que pode ser um experimento bom. Mas essa leitura crítica, eu acho que a maioria não, desmerecendo o esforço de quando a gente tenta ler um artigo científico, mas ele é difícil. Chato é muito né, relativo. Agora você bateu. Mas assim, é difícil. Então... E aí, Rafael? Não, mas a brincadeira foi porque ele é chato, com certeza, Fábio. Agora, a pesquisa ela tem regras, né? Então, os artigos científicos eles são muito engessados, exatamente. E isso torna o artigo uma coisa, né, muito... tem que seguir a introdução, revisão, uma revisão de literatura, uma introdução, uma revisão, materiais e métodos, as conclusões, as tabelas com os dados. Tudo isso tem que estar lá para que esse artigo seja aprovado por um comitê. Então, realmente, tem que seguir aquela regrinha. Então, talvez a Luciana me ajudou a responder, né? Eu estou há 25 anos, né, no mercado e muito tempo estudando, lendo artigos científicos, então eu já tenho a minha metodologia de ler um artigo científico. Eu juro para vocês que eu não leio um artigo inteiro, mas eu não sei há quanto tempo. Eu pego o artigo e eu tenho ali o que eu olho, né? E, com certeza, uma vez que eu tenho um assunto para estudar, um assunto de teu interesse, da tua empresa, que você queira que... dentro daquele assunto eu vou estudar qual que foi a metodologia utilizada naquela pesquisa. Então, materiais e métodos, tem que olhar o material e métodos, porque às vezes no material e métodos você percebe que o delineamento não foi adequado. Então, aquele artigo você já põe na lista de artigos que não estão tão bem definidos. Mas ele é um pouco engessado, sim, e eu não acho que todo o nosso mercado, sejam os zootecnistas, veterinários, técnicos do mercado, tenham capacidade e prática para ficar lendo artigo e concluindo o que vai fazer da vida. Eu acho que realmente precisa de dedicação. Mas é isso, é porque existe metodologia, existe regras a serem seguidas para que esse artigo passe as informações. E vocês não acham meio paradoxal a gente falar que
num segmento onde existe uma demanda e uma necessidade tão grande de ter trabalhos científicos, literaturas científicas, artigos científicos, a gente tenha na contramão uma quantidade de gente que seja inapta a ler aquele trabalho e conseguir entender o que ele quer dizer? Eu te diria que quando... Aonde a gente erra? A gente erra nas universidades, a gente está errando no desenvolvimento desses profissionais para ter essa aptidão. Eu falo por mim porque eu me formei em veterinário, mas assim, desde lá, quando me formei, achava uma dificuldade tremenda em ler o artigo e, né? Então, eu entendo da necessidade de ter o trabalho científico, a literatura científica, mas o artigo em si, eu sei que tem, como eu, muita gente aí, tem a dificuldade de ler e concluir, né? Ler, observar e concluir de forma correta. Como vocês veem isso? Hoje, se me permite, Luciano, hoje, se nós analisarmos dentro da agroindústria brasileira, né, avicultura e suinocultura, que é o ambiente que eu mais trabalhei, o número de mestres e doutores dentro das agroindústrias aumentou muito, significativamente. Quando eu fui para o mercado em 2002, Sim. Não era assim. Né? O nutricionista, o sanitarista, o gerente da agroindústria que tomava decisão, familiaridade zero com artigos científicos. E eu era esse interlocutor naquela época. Então, foi interessante. Para a minha primeira experiência, eu fui gerente de produtos. Então, eu, tecnicamente, ia lá explicar para o cliente, né, qual era o objetivo, quais eram os resultados obtidos com aqueles produtos. E esse cliente que me atendia, ele não tinha pós-graduação. De lá para cá, nesses anos, essa realidade mudou. Então, dentro da agroindústria, na posição de gestão, de tomar decisão, Fábio, a gente tem hoje um nível bom de mestres e doutores. Então, isso mudou. E na indústria que vende, o que você acha? Você acha que as pessoas que vão lá, que visitam um cliente, elas estão aptas a apresentar aquela informação do produto com o qual ela está trabalhando, vendendo? Eu creio que também aumentou bastante o número de profissionais capacitados dentro da indústria, né, de aditivos, nutrição. Acho que aconteceu esse movimento também, né, tanto nos fornecedores quanto na indústria produtora. Mas isso foi um caminho trilhado aí nos últimos 15, 20 anos. Então, hoje eu vejo que existem bons profissionais e com capacidade. Porque, realmente, não são todos que vão tomar decisão, né? Dentro de um processo seja para quem está oferecendo uma tecnologia ou para quem está comprando, né? Existem os decisores. E eu acho que hoje em dia, no nosso país aqui, nós temos bons profissionais para fazer essa avaliação. Não é algo generalizado no mercado, com certeza. São profissionais mais na posição de decisão, de gestão mesmo. Então, eu posso dizer assim que para pessoas como eu ou para alguns que estão assistindo, o importante quando tiver um trabalho na mão é, primeiro, entender se o trabalho busca responder à hipótese que está ali. Segundo, se o delineamento que está ali desenhado também busca responder à hipótese que está ali. E a partir dali, um material e método te dá o desenho de como aquilo vai ser respondido. Isso, a descrição, né? De aí todos vem a dor de barriga. Tem que aprender um pouco de estatística. Sem estatística, não consegue decifrar e entender. Então, entender a parte estatística também te permite olhar para aquele artigo ou para aquele trabalho de uma forma crítica, percebendo se o que da metodologia ou a modelagem que se utilizou foi a mais adequada ou não. Isso. Sim. Exatamente. Eu acho que e buscar também pessoas que tenham conhecimento e gabarito para te dar uma análise crítica sobre o experimento, né? Sobre o artigo científico. Buscar, então, eu tenho dificuldade, ou entre mesmo os professores, pesquisadores, quando vai numa área que, né, especialidade de outra, eles se conversam para entender se aquela metodologia ou análise estatística
for os adequados. Então, não é, né, você pegar qualquer artigo científico e um professor vai lá e vai avaliar porque ele tem todos os níveis de todas as áreas, né? Agora, um ponto que eu acho que é importante também, que a academia talvez tenha que trabalhar mais, é como passar essas mensagens bem técnicas para as pessoas, vamos falar assim, leigas, que não têm a prática de ler um artigo científico para uma linguagem mais acessível, né? Não que a pessoa agora todo mundo tem que ter a obrigação de ter essa análise crítica, mas assim, a academia com as empresas, por exemplo, tem uma obrigação de tornar a linguagem mais acessível para as pessoas absorverem informações relevantes. Maravilha. Perfeito. Essa é uma área que o Fábio trabalhou a vida toda, né? Tô tentando ainda. Transformar essa linguagem, né, científica para o mercado. Isso eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do Fábio. Ainda estou nessa jornada. Ainda é uma jornada longa. Nós estamos num momento do nosso podcast em que eu faço uma pergunta que visa entender como que a percepção de vocês para o futuro. E a pergunta é muito simples. Como que vocês veem, por exemplo, Rafael, mais voltado a essa parte dos centros de pesquisa, da produção de ciência, tanto pela iniciativa privada, iniciativa pública, pela parte pública ou pela iniciativa privada, para os próximos 5, 10 anos, com foco na avicultura? O que você acha que vai ser esse segmento dentro do que a gente chama da indústria da indústria avícola, principalmente com foco no Brasil? É sua. Essa é sua. Tá. Nesse momento que a gente vive, essa explosão de tecnologias, Fábio, de inteligência artificial, sensores. Hoje, sensores e sensor para tudo, né? Outro dia eu ouvi num bate-papo que um carro normal, um carro bom, normal, tem em torno de 150 a 200 sensores dentro desse carro. Né? Fiquei impressionado. Eu quero pôr 200 sensores dentro do meu galpão. Né? Eu vejo e eu tenho buscado por isso, que daqui 5, 10 anos a gente tenha instalações super tecnológicas. A inteligência artificial ocupando um espaço cada vez maior para capturar aquilo que a gente não consegue ainda... Isso, exatamente. Né? Então, eu sonho com isso. Todo dia eu acordo pensando o que eu posso fazer, O nome da nossa empresa é Busca Inteligente em Tecnologia Animal. Né? Então, se a gente mexe com pesquisa, ciência, busca de respostas, e essa explosão de tecnologia acontecendo né, nos últimos anos, e acessível, né? Elas estão acessíveis. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo que a pesquisa, ela só vai aumentar o nível de qualidade e a quantidade de coleta de informações que nós vamos conseguir coletar. Seja dos animais, do ambiente, dos alimentos, né? Olha, veja você a quantidade de laboratórios que nos dão suporte e startups que começaram dentro das universidades e que hoje estão aí ajudando a gente a analisar N fatores dentro de um animal, né? Com uma coleta de uma amostra minimamente invasiva, você já consegue enxergar o que está acontecendo no sistema imunológico daquela ave, né? Na parte inflamatória. Então, assim, é isso que eu vejo. Nós temos que perseguir esse caminho. Tecnologia, cada vez mais tecnologia dentro do nosso negócio. Associada à inteligência artificial, aos recursos que permitam tudo que permita a captura disso. Sem deixar de ser biologia, porque né, nós estamos produzindo alimentos, são seres vivos, e biologia pura, mas com muita tecnologia em cima para entender esse comportamento e ajudar a indústria a escolher os caminhos. Esse é o meu sonho. E você? Bom, pegando o gancho de tecnologia, que eu acho que no futuro, é o presente, vai ser o futuro, eu acho que são tecnologias que respeitem, né, bem-estar animal,
saúde humana, segurança humana, o ambiente, e que sejam tecnologias que não venham só com um discurso bonito, né? Mas que realmente estejam embasadas de pesquisa científica, realizada em centros experimentais, em empresas que são sérias realmente, né? Para ofertar ao mercado tecnologias que são boas e comprovadas, né? Eu espero que no futuro também continue investimento na educação, desde nas faculdades, nas pós-graduações, para manter o nível técnico dos profissionais, porque os desafios vão ser maiores, os custos vão ser maiores, então vai ser exigido um nível técnico forte, eu acho. Acho que essa é a minha simples visão. Agora, a gente chegou numa parte importante do nosso podcast. Vocês estão esperando o elevador e junto com você tá um dono, tem duas pessoas esperando. Um dono de uma agroindústria, ou um diretor, e um dono um presidente de uma empresa de saúde e nutrição, que seja, e de tecnologia, vamos dizer assim. E você vai subir com esses dois senhores ou senhoras até o 20º andar do prédio, e você tem esse tempo para passar para eles 3 dicas de ouro do porquê e por que fazer experimentos e fazer experimentos de alta qualidade. Quem quer começar? Eu vou tentar. Vamos lá. Bom, primeiro, tempo. As pessoas não têm tempo para dedicar a um estudo, a ficar lendo e avaliando todas as centenas de produtos que tem aí. Então, ela tem que ter um funil, tem que ter uma triagem, né? Então, eu acho que, primeiro, foi testado no controle, no local controlado, no experimento controlado. Isso já é o primeiro passo para você, talvez, eliminar 80% de toda a informação de vários produtos. Vamos pensar assim. Segundo, saber se foi feito em lugares, né, num centro experimental, para você realmente ter confiança no resultado. Né? Você pediu 3, por que fazer experimento? Sim. Tá, então o tempo, tem a questão da necessidade do mercado de estar constantemente inovando. Então, se é necessário, tempo, se necessidade, eu tenho tempo, né, de ter... E o terceiro do experimento, a empresa cumpre a legislação né, do país, né, no caso, está de acordo com as normas e legislação, e esse eu acho que é uma tríade da eficiência que você tem para avaliar um produto e poder colocar dentro do seu negócio. E aí, Rafael? Ela te deu tempo de você pensar nas suas 3. Mas ela pode ter falado as minhas 3, né? Mas eu acho que... Primeiro ponto, Fábio, vai muito em linha com a Luciana falou, que é a qualidade da publicação, né? Então, assim, se você pega um artigo bem publicado, bem escrito, com tudo que a gente falou até aqui, ele já te entrega uma informação madura para que ele olhe, esse diretor, esse CEO, olhe para dentro da empresa dele e entenda quanto é que eu posso economizar ou ganhar com essa resposta que já está pronta. Bom. Eu acho que a primeira coisa, se está validado cientificamente, e ele pode escolher o artigo, a revista científica de preferência. Tem muito trabalho publicado em várias revistas. Então, assim, eu acho que é isso. Poxa, olha o que foi feito até aqui, para que você queira passar um ano validando dentro da sua indústria, né? E um ano é muito tempo. Quantos milhões de frangos você produz um ano? Então, se foi validado no artigo científico, por que adiar dessa decisão? Eu sou muito dessa linha, né? E começando a usar essa tecnologia, então, aquele segundo ponto, adotando aquele conceito a partir de um artigo, ou não só um artigo, né, gente? Porque repetibilidade é importante na estatística. Sim. Né? Repetibilidade. A biologia, ela é assim, ela judia um pouco da gente. Nem sempre vai responder exatamente da mesma forma. Mas se respondeu 90%, 95%, 85% da mesma forma, já é uma evidência muito forte. Então, voltando. O artigo científico, qualidade. Segundo,
ganhar tempo, se ele acredita naquele artigo, se ele tem, né, um valor, por que ele vai perder milhões ao longo de um ano esperando uma hora para usar a tecnologia? Dinheiro, né? E foco, né? O foco da agroindústria não pode ser fazer pesquisa, né? Não que não possa fazer, mas eu acho que o foco de uma agroindústria é produção de alimento de qualidade. Então, cada vez que tenta desviar muito para a área de pesquisa, eu acho que existem riscos. Mais uma vez, não sou contra, mas eu acho que não é o core business da agroindústria. Então, se existem centros de pesquisa das universidades, empresas que investem nisso, eu iria por essa tríade. Maravilha. Bom, meus queridos, eu queria agradecer imensamente pela participação de vocês. Queria deixar aberto aqui para vocês deixarem uma mensagem final. Rafael, falar um pouquinho mais sobre a Bita. A Luciana também deixar sua mensagem. Então, fiquem à vontade. Escolham quem quer começar para deixar a sua mensagem final. Obrigada, Fábio, pelo convite, pela oportunidade. Foi minha primeira experiência, eu gostei muito, acho que é muito rica, né, a gente ter esses bate-papos. E eu acho que a mensagem final é a gente continuamente estudar para a gente estar cada vez melhor e a gente poder contribuir para a avicultura brasileira com oferta de produtos e serviços e capacitar os técnicos, porque ao final a gente quer, né, produzir proteína animal de uma forma sustentável, economicamente viável, né, e de qualidade. Agradecer também, muito obrigado pela oportunidade, né, e de tratar um assunto tão importante, né, para o nosso segmento e para o meu dia a dia, né, eu vivo ciência, transitei por algumas posições, né, estratégicas, de gerência de negócios, mas fui gerente de produtos, gerenciei empresa, mas nunca abandonei o lado técnico. Acho que a gente já teve umas conversas dessa, né, Fábio? Acho que você se encontrou naquilo que realmente te traz um valor, um propósito para a sua vida. Gosto muito, sempre gostei, nunca abandonei, né? E hoje eu estou 100% focado nisso. Mas, enfim, agradecer essa oportunidade e eu acho que o conhecimento nunca cessa, né? Ele nunca acaba, nunca para, né? O aprendizado nunca para. Então, a gente tem que continuar buscando, aprendendo com as novidades, entendendo os ambientes de negócio. Aí abre aquele leque gigantesco que é, né, regulatório, social, ambiental, ou a própria biologia, né, que a gente falou muito mais disso hoje, dos animais, resposta dos animais. Mas, enfim, a ciência está aí para ajudar a gente buscar essas respostas. Então, muito feliz pela tua iniciativa de abrir esse assunto. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Mais um episódio chegando ao fim. Se você gostou, compartilha, manda para o seu pessoal, para quem você conhece, para que eles tenham acesso ao nosso podcast Nexo. E a gente vai ficando por aqui. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a Nexo Agro, você pode entrar no nosso website www.nexoagro.com.br ou também acessar a nossa página no LinkedIn, tá bom? Um abração e até mais!